Fala, nação rubro-negra! O Mengão fez valer a sua superioridade mais uma vez e venceu o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Com um golaço de Bruno Henrique, o Flamengo bateu o rival por 1-0 no Nilton Santos e abriu vantagem na busca pela vaga na final. Vamos ver o que a imprensa esportiva destacou na vitória do Flamengo sobre o Vasco. Aqui é Flamengo, deixa o like e se inscreve para mais notícias do Mengão. También. ¿Qué pasa? Que Gerson tiene una característica de estar más alto que bajo. Entonces le tocó mucho a Eric estar un poco más de apoyo, pero es un jugador que lee muy bien el juego y nos da mucho juego al equipo. Okay. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória. Gabriel Reis, Revista Placar. Eu tenho algumas dúvidas, não vou conseguir perguntar todas. A primeira, você falou semana passada sobre estádios vazios. E para que lutar tanto para trazer um jogo para um estádio vazio, onde eu tenho pessoas de Cuiabá que queriam ver o jogo no Maracanã, vieram para o Carnaval, queriam ver o jogo no Maracanã, mas não quiseram vir para o Engenhão. A outra coisa, para que molhar, isso eu desconheço, estou falando que eu não sei, eu não trabalho nessa parte de preparação de campo, talvez você saiba responder, para que molhar tanto antes e no intervalo um campo de borracha? E a terceira coisa é o quanto está te atrapalhando essa questão de assédio aos jogadores do Flamengo que aconteceu essa semana com o Luiz Araújo. Até que ponto é assédio? Vou tentar lembrar todas aqui. Primeiro sobre molhar o campo, é fundamental molhar o campo. Esse campo hoje à tarde, quando nós chegamos aqui, facilmente acima de 50 graus essa grama. É muito quente. Os jogadores foram no campo, no aquecimento, falaram que queimava o pé. Então, fundamental. Aí, outra coisa, os jogadores gostam, o jogo fica mais rápido, a bola corre mais e é fundamental molhar essa grama. Essa e com todas as outras, né? Quanto mais... 60 graus lá. Opa, tivemos um probleminha ali durante a entrevista do Felipe Luiz, perdemos o sinal, depois de ele tirar onda ali, respondendo em espanhol, né? Exercitando os anos de Atlético. Claro, se valendo de sua longa passagem pelo futebol espanhol. Mas ele que é poliglota, né? Ele é mesmo. E a pergunta parece ter sido de um jornalista chileno, né? Provavelmente já pensando aí na data FIFA. Né? Mas o Felipe, sobre o jogo, nessa resposta aí, né? Já estava trazendo algo interessante também, né? E vocês dois... que jogaram, né? Imediatamente já concordaram, né? A grama sintética também, aliada ao calor, ela traz esse problema adicional, né? E aí, queima o pé. E aí a intensidade, uma hora ela vai baixar. Pro Vasco baixou no início do segundo tempo, e por isso que o Flamengo aumentou o seu volume, aumentou posse de bola, e o futebol, para mim, também tem que ser em grama natural. Porque muda o jogo totalmente, a velocidade do jogo, muda o jeito que você entra em campo. Por exemplo, os jogadores entraram para aquecer, já sentiram o gramado mais quente. Isso, quando eu joguei no São José, lá em Porto Alegre, Campeonato Gaúcho, saí do jogo, era grama sintética, com bolha de sangue no pé. Quer dizer que se você estivesse jogando, assinava o manifesto. Eu também. A diferença é que lá o contrapiso já era um contrapiso mesmo, de cimento e tal. Aí já é feito com terra, areia, para esse mais moderno. Duro, né? Isso, lá fica mais duro e mais quente. A gente retomou o contato, então dá para ouvir o Felipe Luiz. Mas pro que vem, pro que virá durante o ano, né? Mas agora, isso sim, foi no limite da agressividade o jogo, né? Então, assim, isso é uma coisa que nós temos que olhar. E por último? Do Luiz Araújo. Normal, grandes jogadores sempre vão ser assediados. Então, grandes jogadores sempre vão ser assediados, é normal. Provavelmente todos eles tiveram alguma sondagem, alguma proposta, alguns recusaram imediatamente, outras o clube recusou, e é normal quando você fala de grandes jogadores, onde temos um elenco que 6 jogadores estão pré-convocados para a seleção brasileira, mais 4 para seleções, ou 5, né? Não, 4, né? 1, 2, 3, 5 jogadores para seleções internacionais. Nós estamos falando de um elenco diferente, né? Então é normal. O importante é que o Luiz ama o Flamengo, escolheu vir para cá, é um jogador importante e está feliz aqui. Então nada, nem ele nem nós queremos que ele saia. Vou botar uma pergunta para o jornalista, tá? Agora aqui. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla.
Nesse jogo contra o Vasco e também principalmente naquele contra o Botafogo, na Taça Guanabara, foram 2 jogos em que o Flamengo teve muita dificuldade de se sentir confortável no campo de ataque. E essa vai ser a tônica de boa parte do Flamengo contra alguns times que não conseguem se equiparar tecnicamente com o Flamengo. Então, como que agora, depois de boa parte do campeonato já passado, como que você planeja, organiza o restante da temporada para o Flamengo lidar contra esses times que vão jogar de uma forma mais defensiva, vão tentar ali apelar um pouquinho mais para a violência? Como que você trabalha isso no vestiário? Não, os jogadores estão acostumados, né? Acostumados com essas adversidades, com essas dificuldades que os adversários nos colocarão. E que nos colocaram, né? Então é uma coisa natural que, eu repito, né? Sempre é mais fácil destruir que construir. Então quem joga com a bola sempre tem tem que estar fino, tem que estar fresco de ideias, tem que ter uma criatividade, e grande parte dessas soluções passa pelo treinador, onde eu tento que eles possam entender aonde estão os espaços do campo. Mas claro que vai ter adversários que vão defender com linha de 5, outros com linha de 4, outros com 3 no meio, outros com 5 no meio, com 5, linha 4, 5, 1, sei lá, não sei. Vão acontecer muitas formas diferentes, e aí entra o treinador para fazer um plano de jogo para que esses jogadores se adaptem dentro do que o momento do jogo e encontrem os espaços. Agora, claro, como eu falei para vocês, o adversário também joga. Você tem grandes jogadores do outro lado do time do Vasco. Esse time é subestimado. Tu teve muitas críticas, mas eu vejo o meio-campo que o Vasco entrou hoje, um meio-campo excelente. E tem jogadores que, claro, que nos vão gerar dificuldade para poder entrar. Agora, confio muito nos meus jogadores, e souberam competir, souberam passar por os momentos, pelas fases do jogo, e aproveitamos a nossa chance para fazer o gol e aí sacramentar a vitória, que não é fácil ganhar e continuar ganhando. Eu valorizo muito. Tá aí, agora conseguimos ouvir mais da entrevista do Filipe Luiz. Vamos juntar aí as análises dos 2 treinadores. O Carille estava meio econômico nas palavras, né? Dando umas respostas assim meio curtas. Ele geralmente é assim, Barreto. Assim, quando perde, vivi alguns anos com o Carille, né? No Corinthians, e ele geralmente é assim, ele deixa para resolver as coisas dentro do vestiário, mas ali ele, na entrevista coletiva, ele estava bastante chateado porque o time dele fez para mim um primeiro tempo muito bom, teve a chance de abrir o placar, e isso contra um Flamengo, que a gente volta a repetir, que tecnicamente, taticamente mais organizado, e ele sai com aquele gostinho de frustração, porque se você leva um empate para o próximo jogo, você está com um jogo mais aberto. Agora o Vasco precisa fazer 2-0 para classificar, e o resultado de 1-0 classifica o Flamengo. Então, eu acho que um pouquinho de frustração pelo que foi o jogo. Ele entendeu, para mim, ele entendeu até pelas palavras dele, que o Vasco teve situações para que saísse no empate e um resultado melhor. Na frente seria melhor. Resultado melhor, né? Um resultado melhor. Mas tem todas as questões. Agora no meio de semana tem Nova Iguaçu, ele precisa resgatar alguns jogadores, tanto o Tietê quanto o Paulinho, que são jogadores importantes. Também ambientar esses jogadores que estão chegando, para que o Vasco tenha mais opções, para que no final de semana que vem seja um clássico tão brigado quanto foi dentro de campo, sem essas... para mim tem algumas expulsões ali, também concordo que tanto a do Wesley quanto a do Verratti, para mim são expulsões, mas que seja um jogo competitivo, intenso e leal dentro de campo, e que classifique a melhor equipe. E teve uma pergunta interessante para ele, né, sobre os caras que chegaram. É muito difícil, né, Barreto? O cara chega de fora do país. Semana que vem já dá? Não, já. Aí já pode tá mais ambientado. Até por causa dessa... Você corre um risco, pode correr um risco. Vai ter um jogo no meio de semana. A gente não tem uma noção física dos caras, como eles estão. Os caras não conhecem nada do futebol, a princípio, então isso tudo deve ter pesado nessa decisão, além deles chegarem novos. Né? Era a opção que ele, estrategicamente, ele pensou realmente para o segundo tempo. Então foi até onde deu para ir. O Vasco precisou usar para o segundo jogo, né? A gente tem que ficar lembrando de cada regulamento, mas... se não me engano, o Flamengo tem a vantagem agora de perder por um gol de diferença, não é isso? É isso. O Vasco tem que fazer 2-0. Então, o Vasco tem que jogar... Tem que fazer 2 gols. O Vasco, qualquer time que vai jogar contra o Flamengo, mas o Vasco
ele tem suas limitações, ele tem que jogar o seu melhor futebol para conter Flamengo e para tentar ainda fazer gol no Flamengo, né? Que não é fácil. É possível? No futebol tudo é possível. Então você vai ter que se encorajar, mas você vê estrategicamente o que o Carille fez foi muito bom, que ele podia ter saído ganhando. Só para fechar, o Felipe ganha uma semana, né? Tem essa vantagem, né? O Carille tem que botar o time em campo. Isso daí. É um confronto que tem lá os seus desafios. Evidentemente o Vasco é considerado superior ao Nova Iguaçu, mas até no meio de semana já dá para ele testar alguma coisa para o final de semana, né? Logicamente que é um jogo eliminatório contra o Nova Iguaçu, que muito bem lembrado pelo pessoal que fez a transmissão, né, pelo Luiz e tudo. Eliminou o Vasco no ano passado, então ele já pode testar também um time mais ofensivo, um time que ele consiga mais velocidade pelos lados, testando o Lloyd, que, por exemplo, estava no meio de temporada na Turquia, né? Sim. Então, um jogador que consegue ter mais intensidade, consegue botar um pouquinho mais de velocidade. Com esse nível de competitividade. E isso vai ajudar muito o Vasco. Essa mudança de característica dentro do jogo vai ajudar muito com esses jogadores que chegaram. O Felipe, assim, ele deixa bem claro, ele tem um elenco sobrando, certo? Com opções, fora ainda os que estão machucados. E ao mesmo tempo, ele assume essa questão de ter sim o melhor elenco da América do Sul, isso ele deixou sempre muito claro. Ele assume que o time melhor, ele vai ter que procurar alguma coisa, porque os times inferiores ao Flamengo vai ter que tentar dificultar e eles vão ter que criar solução, porque ele tem qualidade para isso. Então ele está muito ciente daquilo que esse Flamengo vai dar e que hoje não foi um bom jogo do Flamengo. Outra pergunta, acho que foi interessante que ele respondeu sobre molhar o gramado. Não é só molhar o gramado artificial. Não tem nada a ver só apenas com a temperatura. Tem a ver de dar aquele chuvisco por cima para a bola ficar. Isso é feito hoje nos treinos. O Pedro não tem um cara que vai fazer tantos gols quanto, mas tem um dos melhores centroavantes do país jogando ali, porque, como você disse, a capacidade de reinvenção do jogador, de entender o que a partida exige, de fazer gols importantes em jogos grandes, né? Nos clássicos, como esse golaço hoje, num jogo difícil, em que o Flamengo era melhor, mas também não incomodava tanto. Olha essa chance que o Léo Ortiz evitou, né? Isso é um gol do Léo Ortiz, né? Amigos, gol do Léo Ortiz. Vamos ter Felipe Luiz falando aí depois dessa vitória contra o Flamengo. E Capita, ele tocou de novo naquele ponto que você já falou, né? Isso, Daí, mas, assim, a minha opinião já deu. Da ida para o Newton Santos, e ele ainda complementou, né? Além de entender o lado do Vasco, ele ainda falou que para ele foi bom, tirou o time da zona de conforto e ele pôde também ter uma ideia do que vai ser ao longo da temporada. Mas é óbvio que ele já sabe, já jogou em outros gramados sintéticos também, em outros estádios e tal. Já tem uma ideia do que é isso, né? Mas é porque eles estão olhando, Glau, eu até conversei com o Biner enquanto ele falava, eles estão olhando só para a questão esportiva. E a minha discussão não é essa. Sabe, não é a questão esportiva. Quando o Felipe fala que gerou um desconforto, é porque você sai de um gramado, você vai para um gramado, um tipo de gramado que você não está acostumado. Então, assim, você tem que ter um refino maior no domínio, uma concentração maior no passe. Isso é uma questão esportiva. E até brinquei com o Biner aqui, porque a gente estava conversando sobre a questão técnica e a questão física, né? Eu, particularmente, eu nunca vi um jogador que não foi para o sintético por uma questão esportiva técnica. Por exemplo, o Soares não jogava no sintético. Ele não jogava, não é porque ele ia jogar pior no sintético, ele não jogava porque ele tinha medo de se machucar. O Oscar e o Lucas foram poupados agora recentemente do jogo do Palmeiras. Não dá pra você imaginar que eles não jogaram por conta que o Oscar e o Lucas não conseguem jogar bem no gramado sintético. É porque você tem uma preocupação com a questão física. Então, assim, se o Vasco levasse o jogo para qualquer tipo de gramado natural, principalmente, eu falo depois dessa discussão com relação ao sintético. Então, assim, na minha cabeça, e eu conheço um pouco a cabeça de jogador, eles se movimentaram com relação a isso, e o maior argumento deles era esse: a gente não vai jogar lá alguns jogadores pela idade, enfim, pela questão física, com medo de lesão. E o Felipe está tocando no desconforto tático-técnico, e essa não é a minha discussão. A minha discussão é, se o jogador imagina que no gramado sintético ele tem um risco maior de se machucar. E o Felipe Luiz está falando com relação ao baixo nível de rendimento técnico. Então são conversas diferentes e eu continuo mantendo isso. Eu acho que o jogador brasileiro, ele teve uma grande chance de se posicionar. Se posicionou e agora perde muita força porque o Vasco escolheu entre o Maracanã levar o jogo para o gramado sintético. O Felipe Luiz novamente falou que se ele fizesse a mesma coisa para levar uma vantagem esportiva, ele não se preocuparia muito com a questão física. E eu vou continuar batendo nisso. Muito bem. Eu acho que, por mais que os jogadores aleguem oficialmente que a questão é do jogo,
extraoficialmente eles têm uma preocupação com lesão. Acho que é muito bem lembrado quando você fala do Soares. E não era porque o Soares não conseguia jogar no sintético ou porque o Soares não seria melhor que o substituto dele no sintético. É porque no sintético ele achava que aumentava a possibilidade de lesões. E há estudos que dizem que isso não é comprovado. Por outro lado também, eu olhando o estudo, eu acho que ele não é exatamente o que deve ser um estudo científico, porque o estudo científico exige que você repita a pisada dos jogadores num gramado e no outro várias vezes, em vários momentos, não sei quantas vezes, mas isso não existe. Isso é muito mais uma amostragem, porque eu vi, né, obviamente, de jogos em gramados sintéticos e gramados naturais. A FIFA permite, então, se a FIFA permite, ok, eu não gosto, aí é uma questão de preferência mesmo. Eu acho que se joga futebol na grama em países onde a grama congela na neve, onde se joga no inverno, e aqui no Brasil, para que os donos dos estádios possam fazer shows, ou para que fique mais barata a manutenção no longo prazo, você tem gramado sintético. Eu prefiro futebol jogado na grama, sei lá, respeito quem pensa do outro jeito, mas eu não gosto. Vamos voltar para o Nilton Santos, agora com Pedro Henrique Torre também trazendo mais informações. O pessoal já passou pela zona mista. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo para você, um abraço para o Birner, um abraço para o Fábio Luciano, todo mundo que está com a gente neste Sport Center. Antes de mais nada, desculpa aí pelo meu estado, estou aqui completamente suado, encharcado, mas não é porque fui para bloco em sábado de carnaval, não. Fui para o bloco do estádio Nilton Santos aqui, e aí, antes de mais nada, uma pequena reclamação por todos aqui, muito abafado na zona mista aqui do estádio Nilton Santos, um calor infernal no Rio de Janeiro. Não tem uma ventilação direita aqui, não tem um ar-condicionado, como tem no Maracanã, por exemplo, não tem um ventilador. Pessoas aqui quase passando mal, vieram alguns copinhos d'água, tem profissionais trabalhando grávida, enfim, uma situação complicada com a abafa que está na zona mista aqui para jogadores, staff, todo mundo. Bom, dito isto, tivemos esse clássico dos milhões, mas que não foi dos milhões, né? 10.966 presentes aqui no estádio Nilton Santos, um clássico muito esvaziado, esse Vasco e Flamengo. Vitória de 1-0, gol do Bruno Henrique. Flamengo leva uma vantagem muito boa para o Maracanã na próxima semana. Pode, enfim, perder por um gol de diferença, que avança mais uma final de Campeonato Carioca em busca do segundo título consecutivo do bicampeonato. Flamengo sai mais leve, mais tranquilo, mas foi um jogo, olha, de pegar fogo desde os primeiros segundos ali, como eu chamo, o catiripapo, sururu, pegou, foi bem pegado desde o início ali, já com a entrada do Piton no Wesley, o Pulgar devolveu no Coutinho, e daí inflamou bastante a parte da torcida do Vasco que tinha por aqui, enfim, todo mundo batendo bastante aqui nas cadeiras que tinha, tentando inflamar o estádio de alguma maneira e tentar contribuir para a atmosfera. Houve fumaça também antes do jogo, então toda essa atmosfera o Vasco tentou criar a atmosfera de um mandante para ver se impactava de fato na partida. Talvez ali no primeiro tempo, enfim, mas no segundo com a maior parte do domínio do Flamengo, chances perdidas ali, bola na trave e tudo mais. A torcida do Vasco foi ficando irritada e chegou até a xingar o Fábio Carille em determinado momento. Então houve essa vitória, 1-0, gol do Bruno Henrique, o Flamengo leva essa vantagem. Estamos aqui, como eu disse, na abafadíssima zona mista do estádio Nilton Santos. Não houve profissionais do Vasco na zona mista, mas houve profissionais do Flamengo por aqui. O José Boto, diretor de futebol, passou por aqui, falou um pouquinho sobre questão de negociação do Thiago Maia, que ia para o Santos, enfim, questões de garantias bancárias pedidas pelo Flamengo não aconteceram, então a negociação não saiu, era o último dia de janela ontem, né? Então ele permanece no Internacional, não vai para o Santos. O Flamengo ainda tem um valor a receber ali do Internacional, disse, o Internacional tem que pagar. E depois, Léo Pereira e Plata, que participou da jogada ali do Bruno Henrique, que fez o gol número 99 com a camisa do Flamengo. Então vamos, depois de toda essa grande introdução que eu fiz aqui, assistir aqui o que os jogadores que passaram na zona mista, enfim, até um pedacinho do Boto aí, vamos assistir o que houve aqui na zona mista do estádio Nilton Santos, o Engenhão. Vai retornar ao Porto Alegre. Qual é a posição do Flamengo em relação a isso? A posição do Flamengo é que o presidente
uma ordem expressa para negociar um jogador entre clubes brasileiros, ou seja, não vender um jogador sem ser com dinheiro à vista ou com garantias, pela má experiência que tivemos e também pela hora da justiça em fazer-se justiça. Portanto, foi uma ordem do Presidente que ele me deu a mim, que não podemos negociar sem garantias ou com dinheiro à vista, tá? O Santos não deu essas garantias? Não deu, por isso não se fez o negócio. Tá? Galera, pô, já ganharam um presentão de carnaval, pô. Não, é só sobre o Internacional, porque tem também pagamentos pendentes do Internacional. Pronto, agora é o Internacional que tem que nos pagar, tá? A gente sabia e esperava que seria um jogo muito truncado, que a equipe deles tentaria impor um ritmo bem forte na marcação. E no começo do jogo ali, a gente pôde ver lances mais duros e o juiz teve que intervir com o amarelo, na minha opinião, a maioria deles correto. Mas a gente conseguiu aplicar nosso jeito de jogar durante quase todo o jogo e acredito que a gente fez um jogo consistente, como a gente vem fazendo em quase todos os outros. É claro que, se não me engano, hoje a equipe deles teve um pouco mais de chance de finalizar na nossa baliza, mas a gente fica feliz pelo resultado e feliz por sair novamente zerado. Acho que a gente aqui já sabe como são os clássicos, sempre vão ter jogos muito fortes, muito brigados, sempre vão ter um que vai tirar patada, vão sacar muitos cartões amarelos nos clássicos, é de isso que se trata. Hoje a gente fez o que hemos trabalhado durante a semana com Felipe. Acho que saíram muitas coisas boas, também muitas coisas que temos que melhorar, mas acho que para a semifinal de volta vamos já com um ponto arriba, um ponto a nosso favor, que só temos que assegurar o resultado e tirar para frente. Estão aí, então, a gente pede até desculpa, houve um probleminha técnico no iniciozinho da entrevista do José Boto, mas era sobre aquilo, a questão do Thiago Maia. Você vê que o assessor estava até puxando ele, porque a gente queria até desenvolver um pouquinho mais questão de Luiz Araújo, troca com Matheus Pereira, houve a nota oficial, versões distintas, mas o Boto não é muito estilo de ficar ali e responder, não. Então ele já saiu logo da zona mista. Além disso, o Flamengo não jogou, por exemplo, com o Danilo, não jogou com o Dela Cruz, até estava relacionado, mas não curte. Acho que até o Felipe Luiz, eu não estava na coletiva de imprensa, estava do lado, na zona mista, mas o Felipe Luiz me parece que confirmou que ele não foi uma opção até dele, Felipe, não utilizar o Dela Cruz por conta do piso sintético, né, do gramado sintético. Ano passado o Dela Cruz também não jogou no Allianz Parque contra o Palmeiras, não jogou tampouco aqui no Newton Santos contra o Botafogo, questão de joelho que ele tem, enfim. Então, de certa maneira, alguns jogadores foram retirados desse jogo por opção do Felipe Luiz. Semana que vem, Alexandro muito provavelmente deve voltar à equipe, é uma possibilidade. O Juninho também, aí questões musculares. Então o Flamengo jogou hoje com algumas limitações também. O Vasco, por sua vez, no meio de semana tem mais um confronto aqui no estádio Newton Santos, vai jogar contra o Nova Iguaçu, mando do Nova Iguaçu, Copa do Brasil, 21h30. O Flamengo descansa, entre aspas, nesta semana, tem a semana cheia para trabalhar até o próximo sábado, aí sim, Maracanã. Mas repetindo, Glaucia, além da estufa da zona mista aqui, que eu não canso de falar, só para confirmar, público 10.788 pagantes, 10.966 presentes e uma renda de 764.864 reais. Então, realmente muito pouco para um clássico conhecido como Clássico dos Milhões. Um esquema de segurança nos arredores aí muito forte, interdições além do normal aqui nas vias do entorno do Newton Santos, mas tudo vazio, tudo bem vazio nesse sábado de carnaval por aqui e vitória do Flamengo de 1-0. Glaucia. Pedro Henrique Torre, muito obrigada, amigo. A você, a toda a nossa equipe. Ficou registro aqui também. Eu ia falar que o Pedro não passa frio, tá sempre coberto de razão. Frio ele não passou mesmo, né? Coberto de razão de trazer também esse posicionamento, mas trouxe todas as informações pra gente. Pedro, beijão, amigo. Bom fim de semana aí pra você, pra nossa equipe, trazendo tudo direto lá do quente Newton Santos, mas trouxe. Agora... Só fazer a ilustração? Fala. Tá, só pra... enfim, o que a gente está falando sobre o gramado sintético,
que o Felipe Luiz concordou, né, com um movimento igual. Você vê, o De La Cruz, o De La Cruz não sabe jogar bola, né? Ele ficou fora porque ele vai ter um baixo rendimento no gramado sintético. Não, o cara se preocupa com a questão física dele. Então ele fala, bom, já que eu não vou entrar como titular ali, é até melhor eu nem ir pro jogo, enfim. Porque por essa questão, né? Difícil você imaginar que o De La Cruz pediu para não ir pro Engenhão, pro Newton Santos, por conta que ele teria um baixo rendimento técnico no gramado, e sim com relação à preocupação física mesmo. Então é só para ilustrar mais um jogador que se preocupa com essa questão a respeito dessa discussão sobre grama natural e grama sintética, que o Pedro trouxe para a gente informação bem interessante e bacana. A gente falava no início aqui da nossa conversa sobre as diferenças de elenco e até profundidade de elenco também, né? Isso é algo que pega muito, eu acho que deve pegar também aí na temporada do Vasco. O Carille falou na coletiva do uso ou não de quem está chegando, de quem chegou recentemente, mas é óbvio que há uma diferença muito grande dessa profundidade de elenco. E o Pedro traz a informação de quem também não jogou hoje, dessa semana que também ainda o Felipe vai ter para recuperar alguns jogadores. E isso, óbvio, que faz toda a diferença também, né, Birner? É muito claro que o Flamengo está usando o estadual como um torneio de preparação. O Flamengo quer ganhar, sabe que se não ganhar vai ter reclamação. O Flamengo tinha 25 gols e 5 sofridos, acho que desde no estadual, era a melhor campanha, é a melhor campanha. Com sobras, se eu posso estar, obviamente a memória me trai, acho que o Felipe Luiz perdeu um jogo, desde quando assumiu o time ano passado no Campeonato Brasileiro, mas ainda é um torneio de preparação, que se joga para ganhar. O Flamengo não está fazendo um esforço a mais, ou algum sacrifício de jogador, ou, vou dar um exemplo, o De La Cruz não jogou porque não quis ficar à disposição, porque é o gramado sintético. Se fosse uma semifinal de Libertadores, ele estaria à disposição no gramado sintético. Porque é o campeonato estadual, né, que é o campeonato que, se você levar a ferro e fogo e fizer sacrifícios por ele, esses sacrifícios vão ter um preço lá na frente. Temporada pesada do Flamengo esse ano. Com o Super Mundial, quando as 16 outras equipes da primeira divisão forem se repreparar para o Campeonato Brasileiro, quando elas estiverem fazendo uma intertemporada, o Flamengo vai estar com o Fluminense, Botafogo e Palmeiras jogando o Mundial. Ou seja, não dá para fazer esse sacrifício agora. Agora tem que ser tudo muito bem planejado. Eu acho que dentro do que o Flamengo se dispôs a fazer, desde as férias dos jogadores até o uso de jogadores de um time totalmente alternativo no início do ano, até a mescla de equipes, está tudo sendo muito bem feito. A temporada do Flamengo está sendo tocada, quando a gente olha das questões táticas, das contratações e tudo mais, do jeito melhor que as últimas, quando o time tinha de longe mais possibilidades que os outros pelo elenco, mas a coisa fora de campo às vezes parecia um pouco bagunçada. Agora ela parece tranquila e bem direcionada. Fala, capitão. Não é isso, Glaucio. Assim, com relação à diferença de elenco, ela é muito clara, nítida, né? O Flamengo ele pode segurar alguns jogadores, se preocupar com algumas questões, e mesmo assim continua sendo o Flamengo um time muito forte. O Felipe Luiz, assim, ele tem muito mérito não vou falar na montagem de elenco, porque isso já vem há um tempo, mas na maneira como esse Flamengo tem jogado. Então, assim, a maneira como o Flamengo se posiciona em campo. Hoje, assim, tem outras questões que a gente tem que analisar, mas como um todo, é um time que marca com linha alta, é um time que, quando o adversário ultrapassa essa linha, tem uma retomada muito rápida. Tem jeito diferente de jogar. É isso. Pode jogar com o Gerson meia pelo lado, pode jogar com 2 caras de velocidade. Quando ano passado perdeu, por exemplo, um jogador expulso contra o Corinthians, botou uma linha de 5 ali, linha de 3, linha de 5. Ele é muito inteligente, ele sabe os jogadores que tem nas mãos, ele sabe variar. Né? Tem um sistema que é meio quase que padrão do Flamengo, né, com um 4-3-3, mas que dentro do jogo se modifica de várias formas. Ele fala muito do Pulgar, né, e é muito legal porque, assim, eu olho para o Pulgar de uma forma bem, sabe, detalhada, e é interessante vê-lo jogar. Porque ele é isso, ele é em alguns momentos ele é o terceiro homem, porque ele encaixa no meio dos zagueiros, ele é o desafogo, ele é o cara que também que dá liberdade para Gerson. Se o Gerson e o Arrascaeta, né, o Flamengo joga com 3 homens no meio, em muitos momentos, mas você vê o Gerson e o Arrascaeta em muitos setores, momentos do jogo, eles estão no setor ofensivo, porque olham para trás e sabem que tem um cara bem posicionado, mas ele fala também que ele fala as mesmas informações que ele passa para o Pulgar, ele passa para o Everton Araújo, ele passa para os jogadores da função. Então é isso, assim, é um treinador que tem o grupo, tem muito conhecimento, o Felipe tem muito conhecimento de futebol e tem o grupo nas mãos, e isso fica muito claro. Para a gente arrematar esse assunto, números deste Flamengo também, que chamam a atenção, ó, 1 gol sofrido em 9 jogos com a equipe titular.
assuntos para Fábio Luciano. Não, é isso, Glória, que a gente está falando. É um time muito bem organizado. Enfrenta adversários mais fracos do que ele, né? O estadual, o Flamengo não tem culpa disso. O Flamengo tem que enfrentar os adversários que aparecem. Mas é muito sobre sistema. O Flamengo é um time que tem jogadores de muita qualidade do meio para frente, mas o Felipe consegue fazer com que esses jogadores tenham façam uma recomposição, que não deem muito espaço para o adversário. Hoje, por exemplo, né, a gente até falou quando estava aparecendo, o Flamengo não sofreu um gol hoje por um gol, entre aspas, do Léo Ortiz, né? Porque o Rossi faz uma defesa, depois tem o segundo arremate e o Léo Ortiz tira a bola em cima da linha. Então é isso, assim, é um time que até esse momento é muito bem treinado, as linhas são bem encaixadas e, volto a repetir, o trabalho é muito bem dentro do campo e fora dele também no controle do dia a dia, muito bem feito do Felipe Luiz. O Campeonato Carioca, e isso não é para diminuir o que o Flamengo faz, eu já disse, o Flamengo joga de longe o melhor futebol do Brasil até o dia 1º de março, raramente os times do Rio de Janeiro conseguem, pequenos, chegar à segunda divisão, ou seja, o estadual é do nível um pouco mais baixo e a gente vê o Vasco com as dificuldades que temos visto, o Fluminense tentando se encontrar e o Botafogo que teve um projeto de perder tudo que fosse possível até agora. Estou sendo, obviamente, um pouco irônico, mas fez tudo possível. Triste, mas é irônico. E o Flamengo, ao contrário, fez nesse período todo um projeto de reerguer o clube que, nas últimas 2 temporadas, diante do potencial do seu elenco, ganhou muito pouco. Muito pouco. Né? Se não fosse a troca e a escolha do Felipe Luiz, provavelmente o Flamengo teria terminado ano passado sem nenhum título nacional, né? E só com o campeonato estadual, outro ano, então quando foi eliminado pelo Olímpia, pior ainda, sendo que o Flamengo em todos esses anos teve o melhor time disparado, mais possibilidades, melhor elenco disparado do futebol do continente, mas com muita sobra, né? E com dificuldade de liderar o Campeonato Brasileiro. Então me parece que a mudança de diretoria muda também um pouco o ambiente, a chegada do Boto, o jeito que as coisas estão sendo feitas, um mercado sem contratações de tanto impacto, mas com valorização de jogadores mais fortes, colocando alguns jogadores da base para que tenham rodagem estadual, treinando diferentes maneiras de jogar, dosando os jogadores para chegarem mais na frente inteiros. Quer dizer, me parece que o Flamengo esse ano tem um projeto menos espetaculoso e muito mais viável para a gente pensar no Flamengo ganhando grandes campeonatos.